A reconstrução histórica de um dos maiores escritores brasileiros pode mudar a forma como entendemos a literatura nacional. A biografia Machado, O Filho do Inverno, lançada pela Ação Editora, é a primeira grande obra sobre Machado de Assis escrita por um biógrafo negro, o jornalista e pesquisador C.S. Soares. O livro é fruto de mais de 15 anos de pesquisa e busca devolver ao país um Machado por inteiro, complexo, denso e atravessado pela condição de homem negro num Brasil escravocrata. No BDF Entrevista de hoje, refletimos sobre o apagamento histórico da negritude de Machado de Assis e de que forma essa reconstrução ajuda a decifrar as feridas do Brasil atual. Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli, é um prazer ter a sua companhia aqui com a gente hoje, seja pelo nosso YouTube, pela Rádio Brasil de Fato ou pela Rede TVT. Bom, nosso assunto hoje é Machado de Assis e a nova biografia que busca trazer uma outra imagem, uma imagem muito diferente daquela que foi apagada ao longo da história, sobre essa que é uma das figuras mais simbólicas aí da nossa literatura. E para isso, eu recebo hoje o escritor C.S. Soares, biógrafo, autor de Machado, O Filho do Inverno. Cláudio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigada por ter topado o nosso convite. Não, eu que agradeço, Lana. Enfim, é sempre um prazer, né, falar sobre Machado e falar também ao Brasil de Fato. E, bom, estou aqui à sua disposição. Vamos lá, começa me contando como surgiu a ideia de escrever esse livro. É um trabalho denso, um trabalho aí de mais de uma década de pesquisa. E qual a sua expectativa ao trazer essa obra para o público, né, de mudar a imagem que a gente sempre teve sobre Machado de Assis? Bom, eu trabalho com Machado e outros clássicos há muitos anos. Eu sou, assim, profissionalmente, já há muitos anos, eu sou um editor de clássicos. E, bom, enfim, essa visão sobre o impacto, né, da negritude do Machado sobre a obra, para mim sempre foi um pouco claro, né, ao longo desse período. Mas há cerca de 15 anos eu tive uma espécie de sugestão, né, um biógrafo estrangeiro, né, me fez a sugestão de biografar Machado. Ele mesmo experiente, né, na biografia de escritores, né, lá fora, né, em países de língua inglesa. E ele me sugeriu que eu fizesse essa biografia do Machado porque assim, era escassa esse tipo de informação lá fora. Então é engraçado, né? Quer dizer, surgiu até por causa dessa demanda de fora. Isso foi em 2009. Ainda que antes desse ano, né, dessa data, eu já trabalhasse com Machado. No centenário da morte do Machado, eu escrevi um artigo para a Academia Brasileira de Letras sobre Machado de Assis enxadrista, né? Quer dizer, a experiência do Machado com xadrez e como essa experiência também, de certa forma, influenciou a obra dele. Então, desde então, eu venho, na medida do possível, né? Tinha uma atividade profissional mais ligada, né, à área de tecnologia, né, como gestor de informação. E eu venho coletando essas informações há muitos anos e mais ou menos na pandemia, aí a partir do convite, né, de um editor, né, do meu editor, né, Pascoal Soto, eu resolvi juntar essa colcha de retalhos, né, que eu vinha guardando já há tantos anos, é, com, tentar dar, né, um direcionamento na narrativa e escolher também a forma, né, como a gente narraria, né, essa história. Por ser um biografado negro, a gente tem também os problemas, né, que normalmente a gente tem quando vai se biografar uma personalidade negra, que são as lacunas, né, os problemas nos arquivos. Mesmo Machado, né, com a tradição de 100 anos, um pouquinho mais, né, de biografias, né, de Machado. E realmente, de fato, a abordagem a partir da negritude do Machado é inédito. Todas as outras biografias anteriores, ainda que comentassem, né, em algum ponto, né, sobre que era mulato, né, que era homem de cor, né, com os termos, né, que se usavam na época, nenhum deles procurou abordar o impacto
que isso, obviamente, teria na constituição do escritor, que é uma coisa, por exemplo, Luana, bom, enfim, a tradição de estudo de escritores no exterior aborda, né? E, bom, ao longo do nosso bate-papo, eu vou contando algumas coisas, né, que eu fui descobrindo que realmente me impactaram muito, porque mesmo com todos os anos de experiência que eu tinha sobre Machado e sobre outros escritores negros, né, como Lima Barreto, e não negros também, a Luísa Azevedo, Joaquim Manuel de Macedo, enfim, e outros, né, Raul Pompeia, mas assim, ainda assim a gente conseguiu se surpreender, né, ao longo desse processo. Você me falou uma coisa que me chama a atenção, que são as lacunas na hora da gente falar de pessoas negras. Me conta quais Sim. lacunas foram essas e qual o impacto disso na própria pesquisa. Não à toa você tem mais de 15 anos buscando documentos, nomes apagados, uma ancestralidade que foi muito difícil de recuperar. Então, Sim. fala pra gente dessas dificuldades e como isso está relacionado também à origem negra de Machado de Assis. Para começar, o apagamento, bom, vamos falar de apagamento de uma forma geral, que no caso, obviamente, as lacunas nos arquivos é uma das situações, né, que a gente acaba se vendo. O apagamento já começa quando você, até hoje, né, se a gente analisar aí com certa até tranquilidade, né, o que acontece, né, que aconteceu em relação a Machado nos últimos anos, a gente observa que muita gente, inclusive, tinha dificuldade de entender que Machado era negro, né? Porque na própria época do Machado, você, para ser, né, um homem de cor com alguma visibilidade naquela sociedade escravocrata do século XIX, você obrigatoriamente acabava tendo que apagar certas características da sua vida para poder conviver, né, naquela sociedade, porque o mito da democracia racial, né, ela também já existia na época, né? Quer dizer, os homens negros até têm aqui alguma participação na sociedade, mas obviamente limitada, né? Com vigilância. E o Machado sabia disso, né? Machado tinha essa inteligência de jogar o jogo que tinha que ser jogado. Por isso que ele conseguiu chegar até onde ele chegou. Agora, se nós pegarmos a ancestralidade, né, os ascendentes, né, o Machado tinha mãe açoriana e pai negro, filho de ex-escravizados. É uma dificuldade enorme quando você começa a ter que pesquisar essa ascendência. Eu começo o livro falando dos avós de Machado, na verdade, até da bisavó do Machado, que foi escravizada. Os pais, quer dizer, o bisavô, aliás, dois bisavós do Machado eram padres. Já começa a dificuldade por aí. Essa informação, né? Quer dizer, você não vai ter isso referendado numa documentação. E eram padres por quê? Porque provavelmente, bom, isso tem que ler o livro, enfim, né, para entender, né, a história assim com mais detalhes. Mas as escravizadas, elas tiveram um relacionamento, vamos dizer, vamos deixar a coisa um pouco menos complicada, abusivo. Quer dizer, um relacionamento abusivo, quer dizer, não foi exatamente por vontade. E o Machado deixa pistas, né, na obra dele a respeito dessa questão. As bisavós, né, por parte de pai, que eram escravizadas, ex-escravizados, né? Essas informações você não vai encontrar, né? Quer dizer, o diferente, por exemplo, se você tem uma ascendência europeia, você vai ver um arquivo, né? E hoje a gente tem acesso a vários bancos de dados genealógicos, né? Você vai ver isso com profusão de detalhes. Você vai ver, sei lá, até trisavô, tetravô. Você vai ter informações assim, fora os relatos também, né? Nós temos, no Brasil, zero autobiografias de escravos, né? Então, assim, você vê, você não tem informação, muita informação também da época foi queimada, né? Lá
naquele evento lá do Rui Barbosa. Então, você tem uma dificuldade grande e também temos que lembrar que os arquivos, eles são montados, estruturados a partir de uma determinada visão de mundo, que obviamente não é a visão dos negros, né? Não à toa, né, nós temos inclusive essa dificuldade até hoje, porque se a gente faz uma pesquisa rápida em vários, por exemplo, premiações, né, de biografias, né, que a gente tem, tanto no exterior quanto aqui no Brasil, a gente vai ver que a quantidade de personagens negros biografados é ínfimo, assim, é ínfima a quantidade, né? Quer dizer, comparado com descendentes de europeus e tal, enfim, praticamente eu posso dizer o seguinte, da mesma forma que Machado, a gente não conhecia muita coisa, e eu procuro trazer, né, alguma coisa aqui nesse livro, né, sobre as outras personalidades também, a gente tem uma lacuna assim grande. Essa lacuna ela é geral, ela é no arquivo, ela é sabe, no contexto da sociedade atual. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande aí pela frente, e a gente precisa, né, contar essas histórias. E essas lacunas, Cláudio, elas são fundamentais para a gente entender a própria obra de Machado, pelo que dá para perceber, né, do que você traz no livro, em como você fala do assunto. Então, por exemplo, o Machado ele sempre teve essa visão de um gênio intocável, de um gênio que estava É, afastado da sociedade. Inclusive, houve muita especulação ali das elites de onde viria essa genialidade, essa ironia. Será que ele não é descendente de francês? Porque os franceses, os europeus, né, para ter uma visão tão refinada, ele só pode ser descendente de franceses. Queria que você falasse isso. A gente sempre teve essa visão que foi muito colocada ao longo do tempo, mas toda a genialidade de Machado e a forma dele olhar a sociedade vem justamente das lacunas e da origem negra dele. Então, queria que você comentasse um pouco para a gente como você descobriu tudo isso e como que isso foi apagado também da história, né? Luana, isso é fundamental. Quando a gente lê Machado, a gente tem sempre esse incômodo, né? E o incômodo, aí eu estou falando até em relação aos biógrafos, né? Porque os biógrafos anteriores, eles todos fizeram um excelente trabalho, né? Eu quero frisar isso, porque cada um na sua época procurou responder as perguntas sobre Machado que existiam na época, né? Eu acho que tem essa coisa, tem essa tradição também do Machado. Machado, ele talvez seja a personalidade brasileira mais biografada de todos os tempos. Mas sempre existe um não conseguir explicar Machado. Por quê? Porque Machado sempre foi considerado, inclusive pelos biógrafos, uma personalidade da elite. Quer dizer, e por ser da elite, branca. É uma pessoa branca. Inclusive, ele morre. E no atestado de óbito dele colocam, né? Cor branca. Porque existia essa situação na época, né? Quer dizer, as personalidades negras que tinham algum destaque, quando ascendiam socialmente, elas, ironicamente, né, se tornavam brancas, né? Mas o Machado, acusado durante muitas décadas, né, de ser um abstenteísta, de não considerar, não ser um abolicionista, né? Quer dizer, inclusive de não se preocupar, né, com a causa negra, né, com a escravidão da época. Isso tudo é uma situação assim muito que tem que ser revista totalmente. Isso está totalmente errado, porque assim, fora o fato de você ver toda a crítica nessa obra dele, né, quer dizer, em livros, em romances, em contos, né, sempre usando a ironia e o sarcasmo, que é algo que foi usado por outros escritores em outros países que passaram pelo mesmo problema do Machado. O Brasil, claro, foi o país que foi o último, né, a abolir a escravatura, mas mesmo depois da abolição da escravidão, a vida dos negros sempre foi muito complicada na sociedade, não só no Brasil, mas também em outros países. Então, assim, o Machado ele conseguiu trazer esses problemas para a obra dele de uma forma muito inteligente
E isso não foi somente Machado que fez, outros escritores em outras partes do mundo fizeram isso. Eu faço um paralelo com o caso do Frederick Douglass, nos Estados Unidos, né? Porque o Frederick Douglass, que foi ex-escravizado, também teve nessa transição, né? Na verdade, lá ele foge e aí ele vai para outra parte do país e aí consegue ter uma vida de homem livre, né? Mas ele sempre trouxe, né, para a obra dele essas questões abolicionistas. O Machado fez a mesma coisa, só que de uma forma usando o estilo do Machado, que é o que, inclusive, faz com que nós, quase 120 anos depois da morte dele, a gente ainda tenha essa obra tão discutida e tão surpreendente como a gente tem até hoje. Frederick Douglass não foi um romancista, foi mais um orador, né? Também tem uma obra muito importante, mas o Machado ele ainda tem essa questão da literariedade, né, da sua obra, que é profundamente impactado por isso. Quer dizer, quando você olha a ironia, colocar justamente a fala do problema na própria mão, na própria boca do personagem que representa o que ele está vendo de errado, assim, é genial. Né? Quer dizer, eu às vezes me pergunto assim, mas o Machado disse em algum momento que ele era negro? Bom, enfim, na época nem se usava essa expressão, né? E aí eu respondo, né, que assim, olha, Machado não era Lima Barreto. Machado tinha um outro método, né, de trabalho e eu acho que talvez até mais contundente, porque ele sabia isso, né? Se ele partisse para o embate direto, e o Machado não era de embate direto, tanto que tem várias críticas que são feitas a ele ao longo dos anos, né, que ele teve, de 54 anos, né, de vida ativa, né, profissional, ele dificilmente ele responde esses embates. E ele disse de outra forma. E aí, uma coisa que pouca gente sabe, o funcionário público, Machado foi funcionário público durante muitos anos, ele, na atividade do funcionalismo público, ele sempre foi a favor, quando tinha, né, que decidir alguma coisa, a favor da parte dos escravos, né? E isso está documentado, né? É pouco falado, porque, obviamente, o escritor ele se sobressai, né, ao funcionário público, mas ele teve uma atividade muitas décadas, né, como funcionário público e sempre atuando diretamente nessa causa. E uma coisa também que deve ser também frisado é que a própria formação do Machado foi no meio de pessoas que foram muito importantes na defesa da causa abolicionista, né? Negros que tiveram um impacto muito grande na sociedade, infelizmente, a maioria deles esquecidos hoje, e ainda que, enfim, Machado, até na época da abolição, ele esteve presente, né, na missa campal, né, em comemoração, em celebração à abolição, depois esteve com José do Patrocínio, né, no almoço, né, que fizeram na época lá para festejar, né, a assinatura da Lei Áurea, e sempre foi muito crítico em relação às situações que ele via naquela sociedade. Bom, enfim, e tem uma obra vasta, né? Quer dizer, aí você tem contos, você tem poemas, você tem romances, né? Trechos do, por exemplo, Memórias Póstumas, né? Então, assim, eu acho que faltou talvez o olhar, talvez o lugar de fala, né? Não sei, porque assim, se você tem uma experiência de ser negro no país, você começa a ter uma percepção que a crítica, enfim, majoritariamente branca não tem, né? Pelo menos a majoritariamente branca em relação a Machado. Nos Estados Unidos, Toni Morrison, Maya Angelou e outros, né, que também tiveram, Langston Hughes, né? Enfim, pessoal lá da NAACP, assim, e considerava Machado negro desde a década de 40. E tanto que Machado teve, inclusive, um impacto muito forte no movimento dos direitos civis da década de 60. Pouca gente sabe disso, mas o Machado, na revista principal, The Crisis, né, da NAACP, era figura assim, regular nas matérias, né, que eles faziam lá, e considerado por esses ícones, né, da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, considerado um negro, um autor negro e importante. Langston Hughes, por exemplo, considerava o grande Machado.
dizer assim, é uma coisa que nós, no Brasil, enviesamos nosso olhar, infelizmente, né, ao longo desses anos, né, e perdemos essa coisa do Machado, né, como um autor que não foi um autor apesar de negro, ele foi um autor porque era negro. O autor que ele foi porque era negro, não foi porque era apesar de negro. A gente tem que mudar essa percepção. Você falou muitas coisas interessantes para a gente puxar o fio aqui, Cláudio. Eu fico pensando nessa questão da origem ainda, que a família de Machado eram o que se chamava de agregados na época, né? Ou seja, É, aquelas pessoas que viviam com a elite, mas não sentavam à mesa com a elite. Ou seja, ele estava sempre observando de fora desse não lugar, né? Uma pessoa ali que teoricamente está perto da elite, mas nunca é convidada de fato a fazer parte da elite. Como que esse posicionamento social, que tem tudo a ver com raça e classe da época, influencia nas obras que a gente conhece, né? E que até demoraram a ser interpretadas por esse viés da negritude e do desajuste que Machado de Assis viveu durante toda a sua vida. é uma das coisas, Luana, que eu normalmente eu via, assim, principalmente em crítica da década de 40, 50, era como o Machado era, bom, enfim, é uma característica que ele coloca num personagem e acabaram associando a ele. Também tem isso, né? Quando você não consegue explicar, né, o personagem, você começa a trazer. Isso foi muito comum com o Machado. Você começa a trazer características dos personagens do Machado para ele. Então chamavam muito o Machado de dissimulado, sabe, silêncio, o silêncio do Machado, né, tal. O Machado sempre foi muito observador. Ele não construiria a obra que ele construiu se ele não fosse um exímio observador. E essa característica, obviamente, ele começa a adquirir na Quinta do Livramento, quando menino, né, já observava, né, de longe esse teatro. Eu até no livro eu faço essa correlação, né? O teatro da Casa Grande, né? Do que acontecia na Quinta do Livramento. Uma das coisas que não se ficou claro, talvez, nas biografias anteriores, é que a participação do pai do Machado na Quinta do Livramento foi muito maior do que um simples pintor, né? Como tradicionalmente se popularizou, né? Mãe lavadeira, pai pintor. Aí eu vou contar um caso aqui. Enfim, Machado sabe, naturalmente ele sabe, que a ascendência dele era de padres, né? Quer dizer, eram pessoas influentes na sociedade, padres importantes, um deles, inclusive, açoriano, que veio para o Brasil tal, e aqui, né, esteve, né, presente no batismo, tanto do avô dele quanto do pai dele. Do avô simplesmente porque ele era pai do avô dele e do neto, né? Quer dizer, que foi o pai do Machado, né? O Francisco José de Assis. E o Machado sempre observou isso, sabia dessas informações. O pai dele, ele foi uma espécie de faz-tudo, de operário, de administrador na Quinta do Livramento, né, durante uma determinada época. A mãe dele, muito provavelmente, foi dama de companhia da matriarca da Quinta do Livramento, então ela não era apenas uma lavadeira, ela tinha uma posição maior na Quinta, tanto que quando ela faleceu muito cedo, com 36 anos, tuberculose. Ela é enterrada no mesmo local onde a matriarca foi enterrada, que é o convento de Santo Antônio, aqui no Rio de Janeiro, fica no Largo da Carioca. E não foi um enterro de pessoa comum, foi de aristocrata, entendeu? Então, assim, a participação dela ali era importante. Agora, Machado, no mesmo momento que ele tinha até algum acesso, né, talvez à biblioteca na época, tal, ele era um agregado e a posição dele era muito clara, né? Quer dizer, naquela sociedade, você existe, você está aqui, talvez tenha até alguma benesse, né, tal, né? Mas assim, você tem que saber se colocar no seu lugar. E o Machado sempre soube, mas ele usou inteligentemente, já que ele tinha um acesso, né? Ele foi de alguma forma construindo a sua personalidade e a sua
vamos dizer assim, característica como escritor, porque na verdade ele começa a ser escritor antes de ser escritor, né? Porque só a parte da observação, e isso você vai observar, você vê, a gente vê naturalmente nos detalhes que ele coloca em determinados personagens dele, que você fica pensando assim, não, isso aqui ele não conseguiu só na leitura, isso aqui ele viu, isso aqui ele foi testemunho ocular disso aqui. Claro que na hora da construção da obra você junta um pouco daqui, dali e tal, e vai montando os personagens, né? Mas por esse lado, né, da família paterna, ele teve todo esse problema. Agora, por parte da família da mãe, também tem uma outra coisa, também muito importante, que são os imigrantes, né? Os exilados da sua terra, né? Porque a família dele dos Açores não sai dos Açores porque quis sair. Sai porque passava fome, porque tinha um solo instável, né? Capítulo 3 inclusive, eu começo falando, né, sobre a criação dos Açores. Então, assim, o Machado é formado por sobreviventes, né, por exilados, né, que é uma coisa também muito comum hoje em dia, né, que a gente também tem pela Europa, né, também essa situação também infeliz, né, e temos também os escravizados. Quer dizer, o Machado foi moldado por essas duas vertentes, assim, que fizeram um caldeirão, né, que resultou no Machado, né, esse grande escritor que volta a frisar, maior do que nós brasileiros temos condição hoje de, de avaliar. O Machado, às vezes você fala assim, o Machado foi bom, foi grande, foi tão grande quanto Shakespeare, né? Eu já escutei isso várias vezes, mas as pessoas falam isso às vezes da boca para fora. Não tem noção de como realmente ele foi um criador de tipos olha, talvez, e é claro que ele foi influenciado por Shakespeare, era uma das leituras prediletas dele, mas ele conseguiu trazer para a obra dele algo que eu acho que durante uns 100, 200, 300 anos à frente, a gente ainda vai estar descobrindo coisas muito interessantes sobre a forma como ele conseguiu amarrar essa, essa riqueza, né, de informação, de experiência, né, que ele teve vivendo naquela sociedade tão esquizofrênica, né, como era a sociedade da segunda metade do século XIX brasileira, né? Queria, aproveitando para falar da obra em si, Cláudio, vamos falar da principal ferramenta que Machado usava, que é tão abordado, né, que é a ironia machadiana. Me conta um pouco, você traz um pouco na sua obra, também nas suas falas, o quanto essa ironia era uma ferramenta. E aí eu É, te pergunto, né, uma ferramenta contra o quê naquela época? E como a gente consegue reinterpretar também hoje em dia com todos esses elementos que você traz aqui, da negritude, da origem de Machado, da vontade dele de denunciar as coisas que ele via ali na sociedade como um observador, né? Muito atento, muito sagaz. Então conta pra gente o que é essa ironia machadiana e como ela atuava como uma ferramenta também de embate, né, de certa forma, porque você comentou ali que sim. Machado nunca foi visto como alguém que ia para o embate, comparando até com outros autores, mas ele tinha uma outra forma de fazer isso. Então, eu queria que você relacionasse esses temas. O Machado, Luana, o Machado, ele era um cara que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele, além de saber que ele queria ser o que ele foi, porque desde os 15 anos ele começa a trajetória dele, você vai notando que, com o passar dos anos, ele era estratégico, né? Ele sabia onde. Ele tinha um plano de carreira, né? Eu até comento que já na epígrafe do segundo livro de poemas dele, Falenas, ele já diz o que ele pretende ser. Eu pretendo ser o maior escritor brasileiro. E ele foi trabalhando para isso. E ele consegue isso já na morte de José de Alencar, né? Em 1877. A partir dali, ele já é o grande escritor brasileiro, mesmo sem ter publicado ainda as grandes obras dele, né? Que é a primeira grande obra, né? Enfim, que a crítica eu conheço como a grande obra é de 1880. Inclusive, o primeiro volume da biografia, né? Machado, o livro o Filho do Inverno, vai até 1880, né? Justamente o lançamento de Memórias Póstumas. Mas o Machado, para conviver naquela sociedade, para falar as coisas que ele tinha que falar, e ele sabia que ele tinha que falar,
Ele, não, obviamente, ele não podia ser direto. Então, a ironia, não só o Machado, mas outros grandes escritores, né, distribuídos pelo mundo, né, que passaram por algo parecido, escritores em Cuba, escritores nas Antilhas, escritores, sabe, no Haiti, da época, né, também passaram por isso, como Machado, e usaram, de alguma forma, talvez não tão bem quanto Machado, a ironia, a dissimulação, né, a fala oblíqua, né, você falar do problema, mas sair pela tangente, né, mas deixar a bomba ali. E outra coisa também que é importante falar é que o Machado ele implodia a coisa por dentro. Por quê? Porque o principal veículo de comunicação onde Machado publicou a maioria dos seus contos era um jornal para mulheres. Era um jornal, o Jornal das Famílias era basicamente um público feminino. Então, ele já ia, de alguma forma, fazendo com que essas mensagens que ele passava já fossem atingindo um público interno, quer dizer, não era para o político, não. O político também era retratado, né, como vários foram retratados, inclusive em crônicas, né? Nas crônicas ele é até mais direto, principalmente na época em que ele era mais jovem. Eu falo que na época da juventude, Machado talvez fosse mais incisivo do que Lima Barreto, porque ele era muito direto. Aos 20 e poucos anos, ele era muito direto. Lendo as crônicas dele, a gente vê que realmente a gente fica até surpreso como é que ele tinha aquela coragem do que ele falava. Declarou uma vez até guerra à Inglaterra, né? Por causa de um problema, né? Da questão Christie, né? Da época. Então, assim, o Machado, ao longo do tempo, ele vai amadurecendo e ele vai criando esse estilo em que ele não deixa de falar o que tem que falar, só que ele vai falando diretamente. E ajuda também o fato dele ter sido humorista, porque o Machado foi um humorista, né? Quer dizer, a obra dele é uma obra de humorista. E ele usou o humor, né, de uma forma muito inteligente para atacar quem lia, nem se achava atacado, porque, enfim, não conseguia captar, né? E isso ele usou na obra toda dele, inclusive por parte disso, né? A gente tem até hoje aí o enigma da Capitu, né? Traiu, não traiu, né? O Machado faz uma obra obrigatoriamente para deixar dúvida. Quer dizer, na verdade, a obra não é nem sobre, não é efetivamente, né, sobre se Capitu traiu ou não traiu. É sobre a questão da dúvida que determinados narradores, ele brinca ali de uma forma assim muito à frente do seu tempo, né? Qual é a veracidade que a gente pode dar, qual é a credibilidade que a gente pode dar para esse narrador, né? Quem está contando a história. E o Machado, ele faz isso, né? Quer dizer, a obra do Machado não só literária, mas também é metaliterária. A gente vê o Machado discutindo a literatura ao longo da sua obra, né, de uma forma muito inteligente. Por isso, inclusive, que ele é muito maior, como eu falei há pouco, né, do que a gente tem noção, né? E a gente vai descobrir isso com certeza aí nos próximos anos, né? Efetivamente. Até te pergunto, Cláudio, sobre como que essa obra hoje pode ser redescoberta, porque é a impressão que a gente tem, e você falou isso, verbaliza, o quanto a gente ainda pode descobrir sobre Machado de Assis, que ainda tem muito a ser olhado, muito a ser visto, ainda é uma obra que é lida, por exemplo, por pré-vestibulandos. Eu, por exemplo, li Memórias Póstumas de Brás Cubas antes de fazer o vestibular, isso há alguns anos atrás, né? E hoje as pessoas continuam redescobrindo essa obra, e aí eu fico lembrando também da sua fala, né, que ele estava ali olhando para aquela sociedade hipócrita, né, um Rio de Janeiro que muita gente morria por causa de doenças, mas ao mesmo tempo tentava ali se colocar como uma cidade à frente de seu tempo, perto dos franceses. A gente ainda tem esse Brasil que é muito fragmentado, um Brasil racista, um Brasil que tenta também apagar a origem das pessoas. Hoje a gente ainda tem a questão do embranquecimento, ainda pessoas negras precisam muitas vezes se embranquecer ou vestir máscaras, assim como Machado de Assis precisou vestir lá atrás, que aparece muito nas fotografias, né, daquele homem sério, impenetrável. Ele também usava máscaras para se defender. Isso não é diferente do que pessoas negras passam hoje, em 2026. Então eu queria que você fizesse esse link, né? A gente mudou, mas ao mesmo tempo não mudou. Então, como que a gente consegue olhar para a obra de Machado de Assis hoje? Quais as incoerências você apontaria na sociedade de hoje
que essa obra ainda consegue se conectar, o que a gente ainda pode descobrir com a obra de Machado de Assis que diz sobre a nossa sociedade e a condição de ser negro no Brasil de hoje ainda. Assim, um propósito meu com esse livro é justamente estimular essa releitura do Machado. Não só eu fiz um livro para o público geral, não fiz para professores, estudiosos. Claro que os acadêmicos também podem, de alguma forma, usufruir desse livro, até porque é um resgate realmente extenso, né? O primeiro volume tem 640 páginas, né? Quer dizer, o segundo volume vai ter mais ou menos. Atualmente eu estou fechando, né, o segundo volume. Vai ter mais ou menos isso também. E eu provavelmente eu vou ter que extrapolar 1908, que foi o ano da morte dele, porque apesar dele morrer em 1908, a influência do Machado ainda se estende, né, até hoje, né? Porque o Machado ele vira, né, essa espécie de símbolo brasileiro, talvez do bom e do ruim, porque nós ainda em 2026 a gente ainda tem muitos dos problemas que ele relatou na época. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Não só na cidade do Rio de Janeiro, como no Brasil, né? Como a experiência de vida, né, dos negros também no Brasil, enfim. Tá tudo muito parecido com o que ele viu e relatou. Tanto que, assim, cada capítulo do meu livro eu trato praticamente de um problema a partir do Machado, né? Que ainda existe, né? A gente tem aqui feminicídio, tem corrupção, tem essa questão, né, de como a sociedade via o negro na época e continua vendo até hoje, a como os negros procuravam, né, sobreviver naquela sociedade, como essa questão, eu começo o livro já com o Abdias de Nascimento, né? Quer dizer, mostrando que, independente da coloração da sua cor, se você é descendente de escravos, a sua experiência é a mesma. Esquece. Não adianta, não vai ser se você é um pouquinho mais claro, se você é um pouquinho mais escuro. Não, todos estão no mesmo, sabe, estão jogando o mesmo jogo. E é uma pena que seja assim, porque a gente teria condições, talvez, de ser uma sociedade melhor do que nós somos hoje e termos uma credibilidade. Não estou dizendo que o Brasil não tem uma credibilidade no exterior, mas eu acho que esse é um problema que tem que ser resolvido. Não adianta ficar postergando, 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 postergando. Nós temos que resolver esse problema, de alguma forma ou de outra. Porque senão isso vai ser resolvido de alguma forma no futuro. Não sei de que forma, mas enfim. Mas esses problemas que Machado relatava são ainda existentes. E eu acho assim que qualquer conto do Machado, algum tempo atrás, eu tenho uma participação assim ativa nas redes sociais, né? E inclusive eu usei as redes sociais para tentar mapear um pouco as dúvidas, né, que as pessoas tinham a respeito do Machado e abordar isso na obra, né? Machado teve envolvido em algumas polêmicas ao longo dos últimos anos, né? Que Machado deveria ou não ser adotado pelos estudantes, né, do ensino médio, deveria ser lido, né, tal. Então, assim, eu acho que o Machado é uma obra, ele tem uma obra tão ampla que cada romance, cada conto, cada poema pode ser útil para abordar um problema brasileiro. Eu me lembro que lá na época do Twitter, né, hoje X, né, eu comentei, procurei discutir com o pessoal o Segredo do Bonzo, né, que é um conto que o Machado tem, que, na verdade, ele faz uma antecipação das fake news, né, naquele conto. Então, assim, cada conto tem uma forma de você aprender um pouco com o Machado, porque ele tinha realmente essa visão muito aguçada, muito irônica. A obra do Machado é atual e vai continuar sendo atual, porque ele, na verdade, mesmo que ele fale de tecnologias da época, tal, a imprensa, a fotografia, etc., etc., o vapor, né? Enfim, o fonógrafo, ele era muito ligado, né, na tecnologia da época. Mas ele trata basicamente do espírito humano, né? Quer dizer, do ser humano. E as vaidades, né? Todos os problemas, o orgulho, né? Tal, continua a mesma coisa. Tanto nas redes sociais, quanto na época lá dele, né? Com aquela sociedade lá que ele conviveu. Então, assim, eu acho que quanto mais cedo a juventude, né, os jovens, né, tiverem acesso a Machado, eu acho até que Machado devia ser matéria de faculdade, tá? Eu tive até assim, Machado 1, 2, 3 e 4 eletiva. Porque, assim,
para todos os cursos, porque assim, quanto mais você lê Machado, mais você aprende do Rio de Janeiro, inclusive, né? A gente está aqui, né, na semana, né, de aniversário do Rio de Janeiro, e na semana do Dia das Mulheres, né? Quer dizer, o Machado ele tanto traz para a literatura brasileira personagens femininas fortes, o que era totalmente fora da situação da época, né? Você comparar com os românticos, né? As personagens femininas do Machado são autônomas, sabe, encaram, né, o patriarcado de frente, né? E ele já tinha isso escrevendo para mulheres, né? Quer dizer, olha só como o cara queria fazer a cabeça, né? Queria gerar um movimento e da forma realmente mais inteligente que Toni Morrison, Maya Angelou e outros, né? E outras mulheres, principalmente negras, né, escritoras, né, comentaram que isso também teve que ser feito nos Estados Unidos já no século XX. Quer dizer, você vê, né? Quer dizer, que a vida do escritor negro é sempre muito complicada. E é muito interessante que no Brasil, talvez os grandes escritores brasileiros sejam negros, né? Que outro também, que também pouca gente sabe, que também tinha, né, uma cor, né, um pouco mais escura, era o Olavo Bilac. Outro dia eu mostrei uma ilustração do Olavo Bilac, nitidamente, era um homem negro, né? Quer dizer, um homem de cor, né? Como se dizia na época. Lima Barreto, Machado de Assis, sempre críticos muito agudos, né? Dos problemas brasileiros, cariocas e brasileiros, né? Bom, para a gente ir se encaminhando para o final da nossa conversa, você trouxe agora o assunto dos escritores negros, né, de personalidades negras que muitas vezes são apagadas da história. Você estava contando um pouco antes da gente começar o programa que tem um projeto vindo aí com o Brasil de Fato, justamente para falar de biografados negros ou da ausência de biografias de Sim. pessoas negras. Cláudio, conta um pouco para a gente desse projeto, né, e principalmente da importância da gente falar de pessoas negras sobre essa perspectiva da biografia, né, que pretende dar complexidade, que pretende trazer a vida da pessoa ali para o holofote. E por que isso é tão importante quando a gente fala de pessoas negras que justamente são apagadas, invisibilizadas e colocadas dentro de um estereótipo? Quando a biografia está no outro lado, né? Quer trazer complexidade, quer trazer luz para aquela figura. Então conta um pouco para a gente. É, aquele velho adágio, né? Quer dizer, se você não conta a sua história, você não vai ser lembrado. E quando a biografia, né, os trabalhos, os estudos biográficos não contam a história dos negros, os negros não vão ser lembrados. E uma coisa que eu percebi ao longo do meu trabalho com Machado foi que, bom, Machado teve a interação, né, com várias personalidades negras, né? E eu, ao longo do tempo, eu fui fazendo um banco de dados com as personalidades que ele ia interagindo, muitas delas, inclusive, negras, né? E eu tenho um banco de dados com mais de 800 pessoas, né? Mini biografias desses e personalidades que também já foram muitas delas esquecidas, né? Na história brasileira, foram muito importantes na sua época e foram esquecidas. Aí brancos, negros, né? Enfim, todos, né? O Brasil tem esse problema, infelizmente, né? Tem uma memória um pouco volátil, né? Então, assim, de geração para geração, a gente acaba se esquecendo, né? Das personalidades brasileiras. Mas o Machado, com essa interação com os negros, eu fui começando a ficar, sabe, muito incomodado, porque assim, você vê personalidades, jornalistas, grandes, sabe, personagens da época, né, engenheiros, né, depois, né, uma geração até posterior ao Machado também, presidente. E essas informações sobre essas pessoas você não encontra com facilidade, não tem uma biografia, né? Ou às vezes tem uma, mas publicada há muitos anos. Então, eu sugeri, né, o Brasil de Fato, eu tenho aqui uma coluna aqui no Rio de Janeiro, no Brasil de Fato, que eu já colaboro já há alguns anos, a gente fazer uma sequência, né, uma série de perfis biográficos de personalidades negras, né, da cultura, né, ou, enfim, dos vários espectros, né, que abordam, né, que abrangem, né, a vida brasileira, e provavelmente vai ser semanal, né? A gente vai falar, por exemplo, trazer um pouco de informação, né, sobre essa personalidade, e também o impacto que ela teve na sua época, né, na sociedade, e também trazer um pouco a lembrança, né?
Eu digo que, assim, provavelmente eu não vou biografar outra pessoa além do Machado. Porque o Machado já me ocupou 2 décadas. Então, assim, dificilmente eu vou ter o mesmo fôlego, né, o mesmo apetite, vamos dizer assim, para outra personalidade. Mas o Machado ainda assim vai ficar durante um bom tempo ainda comigo, né? Que agora a gente vai lançar o segundo volume, né? E depois, enfim, esse livro ainda vai ter aí um período, né, para ser absorvido aí para o pessoal. E eu vou ter que estar ativo, né, para isso. Mas as personalidades negras, eu acho que a gente tem que começar a lembrar, né? Relembrar. Então, eu vou começar essa série com o Brasil de Fato, eu vou falar de Tia Seata, né? Sobre a abordagem de Tia Seata, vou falar sobre Heitor dos Prazeres, vou falar sobre Nilo Peçanha, vou falar sobre André Rebouças, vou falar sobre Juliano Moreira, outros também que são menos conhecidos, né? E esse é um processo que, inclusive, ainda está ongoing, né? Quer dizer, está ainda em andamento, e que provavelmente vai virar um livro, né? Porque assim a quantidade de pessoas realmente interessantes, né? Vieira de Menezes, Saldanha Marinho, Paula Brito, tem muitas. Paula Brito foi o primeiro grande editor brasileiro, influenciou tudo que veio depois de Paula Brito. Paula Brito foi um abolicionista, maçom, mentor de Machado, e pouca gente sabe do que o Paula Brito fez na época. Inclusive, eu comentei até bem pouco tempo, uma entrevista que eu dei aqui no Rio de Janeiro sobre o Carnaval. Paula Brito esteve envolvido diretamente na formação do Carnaval moderno. Não é? Machado também, inclusive, como folião. Pouca gente sabe disso. Então, assim, são vidas que realmente muito importantes para que nós tenhamos como referência, inclusive, porque a partir do momento que você não tem um negro retratado da forma que deveria ser retratado, você, principalmente a população negra, perde referência, perde. Juliano Moreira não tem uma biografia, uma grande biografia do Juliano Moreira, um dos grandes, né, da nossa ciência. Então, eu, modestamente, claro, porque assim, eu estou muito envolvido com Machado, ainda tem muita coisa ainda que eu vou tratar agora no segundo volume. O Machado, para você ter uma ideia, nesse volume eu termino com uma entrevista da Maya Angelou, grande Maya Angelou, né? Quer dizer, a primeira mulher negra a estampar uma moeda de dólar americano, para você ter uma ideia da magnitude dessa mulher. Ela só se torna escritora por causa do Machado. Ela lê Machado na década de 50 e pensa assim: eu quero ser escritora por causa desse cara, porque o que ele me fez sentir, eu quero fazer a mesma coisa. E aí ela fala textualmente, até publiquei uma época aí no meu Instagram o áudio, né, dessa entrevista. Eu nunca tinha escutado isso no Brasil, falarem de Maya Angelou, que sempre é lembrada, todo dia da consciência negra no Brasil, também lembram de Maya Angelou, que está tendo inclusive a obra relançada aqui no Brasil. E outros, né? Quer dizer, eu vou parar aí, porque senão a gente vai ter mais uma hora de entrevista. Mas é muito recorrente como é que se diz, a idolatria que certos grandes autores negros, muitos deles, inclusive, como eu falei, envolvidos, né, com essa questão da luta pelos direitos, direitos civis nos Estados Unidos na década de 60, tiveram com Machado. Talvez até E mais do quanto que um mais a autor gente pode descobrir, americano. né, Cláudio? E quanto mais a gente pode descobrir a partir do momento que a gente conta as histórias de Muito pessoas mais. negras. Então, já deixa Muito esse mais. convite aqui para quem está assistindo a gente ficar ligado no Brasil de Fato, porque vem aí essa coluna com todas essas histórias. Quero te agradecer pela nossa conversa de hoje. Muito Eu que agradeço. obrigada pelas informações. E a gente se vê, recomendo Machado, Filho do Inverno, também recomendo que as pessoas fiquem atentas ao segundo volume dessa obra, que desvenda tantas coisas importantes sobre essa grande figura da nossa literatura e do nosso Brasil. Obrigada, Cláudio. Eu que te agradeço, Luan. Sempre um prazer. Sempre que precisarem de mim, eu estarei aqui à disposição de vocês. Até porque eu sou da Isso casa. aí. É isso aí. Bom, e assim a gente encerra o BDF Entrevista de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até uma próxima. Tchau.